Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você chegou até aqui hoje, provavelmente é porque em algum momento você já olhou para um carrinho de madeira e pensou: será que eu conseguiria fazer um desse ou é muito difícil? Ou então você já tentou, mas travou no meio do caminho. Relaxa, isso é mais comum do que você imagina. E nessa série de aulas eu vou te mostrar como começar, desde que você saiba o jeito certo. Existe uma coisa que pouca gente percebe. A gente está vivendo um momento onde o artesanal voltou com tudo. E as pessoas estão valorizando os produtos feitos à mão. Produto com história, produto que não são iguais os de fábrica. E os nossos carrinhos de madeira não entram como brinquedo. Entram como forma de eternizar lembranças e marcar gerações. E os nossos clientes finais são de todas as idades. E o nosso trabalho é tratado como obra de arte, de alto valor agregado, pela riqueza de detalhes e pouco artesãos qualificados produzindo. E tem gente hoje fazendo como forma de passatempo, como terapia. Há casos de depressão, de ansiedade, que o médico diminuiu a quantidade de remédio depois que os alunos começaram a fazer esses carrinhos. Isso ajudou muito na vida dele. Gente fazendo para dar de presente para os netos, para os filhos. De alguma forma eternizar uma história com algo que vai passar por muitas gerações. E fazendo até para ter uma renda extra e ajudar a pagar a faculdade da filha. E é muito gratificante fazer parte disso de alguma forma. E lembrando, no final dessa série de aulas eu vou abrir as vagas para a 30ª turma do Clube Mestre dos Carrinhos. E hoje, sem exagero, é um dos maiores ambientes para quem quer aprender, evoluir e realmente começar nesse mundo dos carrinhos de madeira. Mesmo saindo do zero, com projeto no passo a passo, tudo organizado. Para você não perder dinheiro, nem perder tempo tentando descobrir sozinho. É para quem não quer ficar meses tentando, errando e desistindo. Mas sim, entra já com o caminho certo, caminho claro, com método e com outras pessoas evoluindo juntos. Agora deixa eu te falar de algumas coisas que podem estar passando aí pela sua cabeça. Ah, mas eu não tenho ferramentas. Não se preocupe, isso é normal. Você vai ver que a maioria começa com o básico. E se por acaso você nunca mexeu com madeira, melhor ainda. Você não vem com vício errado. Júlio, então por onde eu começo? E é exatamente isso que eu vou te mostrar aqui. O problema nunca foi a falta de recursos, sempre foi a falta de direção. Quando eu comecei, eu também não tinha tudo. Não tinha ferramenta ideal e também não tinha estrutura perfeita. E muito menos um método ou qualquer tipo de projeto que eu ia fazer. E sabe o que eu fazia? Eu tentava no aleatório. Eu via um carrinho e tentava copiar. Eu errava uma parte e desanimava. E isso é o que acontece com quase todo mundo. Até o momento que eu entendi que não era sobre tentar mais uma vez. Era tentar do jeito certo, entendendo a lógica. Mas você não vai precisar passar por nada disso se você entender o que eu vou te mostrar agora. Deixa eu te mostrar o básico que você realmente precisa para começar. Agora preste atenção nisso aqui, porque é exatamente nessa parte que a maioria trava, mas só porque ninguém explicou de forma simples. Primeira coisa, qual é a matéria-prima? Madeira, simples assim. A pessoa acha que precisa de madeira cara, selecionada e perfeita, e não precisa. De verdade, o importante aqui não é madeira perfeita, é você entender o processo, porque depois que você entende, você faz com qualquer combinação. Mestre Júlio, e quais são os tipos de madeira? Pessoal, vocês podem trabalhar com pallet, caixote de fruta, madeiras que você encontra nas caçambas. Vocês têm que dar preferência para madeira seca, principalmente madeira mais leve, para vocês poderem fazer as miniaturas. E o meu objetivo quando eu criei o projeto era ter um projeto que você pudesse reciclar, que você pudesse transformar o lixo em luxo e ainda ajudar o meio ambiente. Podem ter certeza, pessoal, madeira vocês vão encontrar em abundância aí para você poder fazer os carrinhos. Agora, as ferramentas é aqui que muita gente se sabota antes mesmo de começar. Porque começa a pesquisar, vê um monte de máquinas caras e pensa: isso não é para mim. Só que para começar você não precisa de tudo isso. Você precisa basicamente de uma ferramenta para corte, diferentes tipos de lixas e cola. E sim, existe uma ferramenta que facilita muito esse processo, mas eu prefiro te mostrar ela com calma na próxima aula, porque é aí que você vai ver ela funcionando de verdade.
Aqui eu vou mostrar para você algumas ferramentas básicas que você vai precisar. Esse é o meu torninho caseiro, que eu transformei ele em 3 em 1. Eu utilizo ele como mini serra, eu utilizo ele para tornear e eu utilizo ele também para lixar. E para você que é iniciante, nunca trabalhou com marcenaria ou com madeira antes, foi por isso que eu criei o curso de ferramentas, onde você vai aprender a fazer as suas próprias ferramentas. Além do torninho caseiro, vocês vão aprender a fazer esse tipo de lixa aqui, ó, que é muito simples e muito fácil. As lixas caseiras, né? Lixa tipo grossa, lixa cilíndrica. Tudo isso você vai aprender no passo a passo como fazer as suas próprias ferramentas. Aí nós temos os formão caseiro, tem a serrinha de ouríveis, caso você não tenha serra tico-tico de bancada, tem aí os grampos. Se você não tem condições de comprar, você pode fazer seus grampos caseiros. As brocas para fazer os volantes é uma ferramenta muito importante aí para você que está começando. Você pode fazer a sua própria fresa de ferramenta. Temos aí também a serra copo para você poder fazer as rodinhas. A trefiladeira feita manual, trefiladeira caseira para você fazer os eixos dos carrinhos. Temos aí também as lixas de várias medidas, a lixa para desbaste e a lixa para acabamento. Tudo isso tem aula no passo a passo, onde você pode fazer as suas próprias ferramentas caseiras. Isso vai facilitar e vai fazer com que você que nunca fez carrinho vai conseguir fazer as suas próprias ferramentas. Muitas das vezes você pode começar com aquilo que você já tem em casa. O mais importante, o que você precisa é de direção. Você precisa do método que vai fazer diferença. O desenho para você colar na madeira e seguir a direção, para você ter clareza. Se você não tem uma tico-tico de bancada, você pode começar com a tico-tico manual mesmo. E as peças mais difíceis para vocês fazer o acabamento, tem várias dicas do mestre, onde você pode adaptar a lixa na serrinha de ouríveis, onde você pode usar a sua própria criatividade. E aqui eu vou tirar uma das maiores dúvidas aí dos alunos que estão iniciando: como fazer os volantes dos carrinhos. E essa ferramenta eu criei para facilitar a sua vida. Agora, se você já tem um certo conhecimento, já é marceneiro, já tem ferramenta, aí sim você pode fabricar em grande escala, você pode fabricar em série. Agora presta muita atenção nisso aqui. Toda peça de carrinho segue uma lógica simples. E eu chamo isso de regra CLL, comprimento, largura e espessura. Só isso, se você respeitar isso, acabou. Você não precisa ficar medindo o tempo todo, preocupando em perder peça ou tentando acertar no olho. O projeto já foi pensado no tamanho real, ou seja, você usa a espessura certa da madeira, você imprime e cola o molde. Corta no contorno e automaticamente as peças já ficam no tamanho correto para lixar e encaixar. Olha isso aqui, percebe? Não tem mágica, o que existe é um jeito certo de fazer. E é exatamente isso que muita gente trava, não é porque não consegue, é porque tenta fazer sem entender a lógica. E aí erra uma peça, desanima, erra outra, aí você para no meio do caminho. E começa a achar que não leva jeito para isso. E perde uma grande oportunidade quando, na verdade, só faltou alguém mostrar para você o caminho certo. Mas uma coisa que eu vou dizer para você que ainda não tem conhecimento, você tem que começar dando os primeiros passos, você precisa conhecer o método, você precisa ter uma direção certa para você não desistir no começo. Aqui está o verdadeiro pulo do gato. Você não vai precisar de medir, você já tem aqui as 3 medidas. Você vai precisar de cuidar apenas da espessura, o comprimento e a largura é o tamanho do desenho. Você pega, cola o desenho na madeira e vai preocupar apenas com a espessura. Isso aqui facilita muito. Você vai colar o desenho na madeira e cortar seguindo o risco. Por isso que o método mestre dos carrinhos faz toda a diferença. A regra CLE, comprimento, largura e espessura. Por isso até quem nunca pegou numa serra antes consegue terminar o projeto. E é por isso que o Clube Mestre dos Carrinhos existe, para transformar vontade em realização. E agora nós vamos direto para a aula, nós vamos conhecer as peças da jardineira. E também eu vou explicar para você como que você vai fazer para imprimir os PDF da forma correta, beleza? Então bora para a aula e vamos conhecer as peças da jardineira. Olá, seja muito bem-vindo à primeira aula do projeto Jardineira.
o projeto MDC número 50. Nessa primeira aula nós vamos conhecer as peças, vamos conhecer também as madeiras, para nós fazer a miniatura da Ford Jardineira 1929. Para começar aí, pessoal, nós precisamos escolher a madeira. Normalmente eu desmancho os pallets, os restos de madeira que eu tenho, eu vou guardando aí. Eu sempre gosto de deixar as madeiras organizadas e isso ajuda muito, né, na hora de eu escolher aí para poder fazer os carrinhos. Olha aí, pessoal. O bom do pallet, que na maioria das vezes já dá a espessura das rodas, dos paralamas. E aí nós vamos utilizar um pedaço de madeira de pinos e vamos padronizar aí para fazer o fundo da jardineira. É importante, pessoal, você ficar atento, né, e cortar aí os defeitos da madeira, onde tem um lascado, onde tem também aí os furos dos pregos, né, para ficar com qualidade aí o seu trabalho. Nós vamos cortar aí já no tamanho do fundo. Eu já colei o desenho aí numa peça para fazer o fundo, né, mas aqui é uma demonstração para você ver como que a gente faz para padronizar as madeiras. No caso aí, se você não tiver uma serra como eu tenho, mas você pode fazer uma serra caseira. Você pode pegar uma serra de meia esquadria manual e inverter. O processo é o mesmo que eu estou fazendo aqui. Basta você ter um disco bem afiado, né, bem preparado aí, você desdobra qualquer madeira. E é importante também você ficar atento, pessoal, e usar APIs, né, usar o empurra-pau, protetor auricular, um capacete aí para proteger os olhos. Tem que livrar da ansiedade, tem que ficar atento, né? E sempre cuidar de você primeiro. Esse desengroço, mini desengrosso que eu fiz, é bem fácil e bem simples, né? Inclusive eu mostrei aqui no canal como fazer. Então, pessoal, é muito importante se você puder já padronizar as madeiras antes de colar o desenho. Aí depois que você recortar, acertar o topo das peças, você só vai polir. Você vai retirar o desenho e polir. Então isso facilita demais na hora de você fazer os carrinhos. Já deixa as peças tudo padronizada e depois é só você colar o desenho, né? Depois de você recortar, você tira o desenho e vai na lixadeira de cinta e pulha as peças e já vai ficar pronto aí para você montar o seu carrinho. Olha aí, pessoal, eu estou fazendo isso aqui com a ferramenta caseira adaptada que eu mesmo fiz. Olha aí. Você já deixa a peça padronizada, né? E aí você cola o desenho e recorta, como eu fiz aí nessa outra. E depois é só polimento. Isso você vai fazer na lixadeira de cinta. E aí, pessoal, eu tenho mais uma opção, que é essa lixadeira de rolo maior. Agora, pessoal, nós vamos conhecer as peças da jardineira. Já preparei todos os desenhos aí, já colei na madeira e nós vamos conhecer as peças. E para começar a nossa aula, nós vamos falar aí dos paralamas, né? Que são duas folhas aí para poder emendar e fazer os paralamas. E eles estão com a medida de 1.8, 1,8. E aí eu já tenho dois paralamas cortados. E aí eu quero mostrar para você as madeiras, né, e o desenho já colado. E aí nós estamos utilizando madeira de mogno e de jacarandá. Na página 3 nós temos aí a parte interna dos paralamas, o radiador, colmeia do radiador. Tem que ficar atento aí nas medidas, pessoal. Aí no caso aí nós temos também a grade do radiador, que é palito de dente, e a tampa do radiador. Para você entender melhor, eu vou estar mostrando o desenho para vocês ir conhecendo as peças. Vou mostrar também o desenho colado na madeira. E aí na jardineira você vai ver a parte interna do paralama. Aí tem o paralama e tem esse desenho que está colado aí que nós vamos utilizar para fazer a parte interna. Observa aí como que vai ser, ó. Já tem o paralama e o desenho aí que a gente vai recortar para poder fazer depois. Olha aí, pessoal, para vocês ficar atento, a gente vai na sequência, né? Estou mostrando para você o desenho e as peças coladas na madeira. Para fazer o radiador, nós estamos utilizando madeira mais clara. E aí, pessoal, para fazer a grade do radiador, é palito de dente. De preferência, vocês usar palito de bambu. E para fazer a tampa do radiador, nós utilizamos aí uma pecinha do eixo do carrinho. Depois a gente vai no torno e vai estar mostrando para vocês. Na página 4, nós temos aí as vigas laterais. E temos também as colunas.
Elas estão com a espessura de 0,5 centímetro. Nós vamos aproveitar o retalho aí do jacarandá para a gente poder fazer aí, que é a sobra dos paralama. Olha aí, pessoal, como que ela é na jardineira. É a viga lateral e as colunas, né, que fica do lado do banco. E aí, pessoal, vocês têm que ficar atento na espessura. Quando vocês for colar o desenho, pessoal, se você quiser, você pode utilizar a fita crepe debaixo do desenho. Fica muito mais fácil, né? Depois que você recortar, você retirar o desenho. E na página 5, nós vamos para o painel corta-fogo, que é uma parte do bloco do motor. Eu vou mostrar para você o desenho, depois eu vou mostrar o desenho já colado na madeira para vocês entenderem o processo. Aí, nesse caso, são 3 desenhos para fazer uma peça só. Olha aí, nós temos a parede corta-fogo, que faz parte do bloco. Depois eu vou explicar também na jardineira. Esse formato aí é para vocês modelar essa peça do bloco. Olha como que ela é. Ela tem essa modelagem, né? Então você vai colar o desenho no mesmo formato que eu colei aí e depois você vai modelar. Na aula de modelagem você vai entender direitinho como que e vai entender a explicação que eu estou passando aqui para você. Só lembrando, o bloco aí do motor é feito com 2 partes, né? Nós temos aí o painel corta-fogo e o compartimento do motor. E na sequência nós temos aí os corrimão. Vou mostrar na jardineira aí para vocês entenderem. Olha aí, onde fica esses arames aí, são os corrimão. E na sequência nós temos a página 6. Nós temos aí a parede da frente do para-brisa e a parede traseira. Pessoal, atento nas espessuras, tá? Tem todas as medidas aí. Eu tô mostrando aqui para vocês e já tô mostrando aí também o desenho colado na madeira. Essa madeira é angelim pedra. E aí, né? E eu fiz todo o processo utilizando a fita crepe, né? Colei a fita crepe primeiro, depois colei o desenho em cima. Na página 7 nós temos lanterna traseira, lente das lanternas, suporte da parede traseira, temos suportes para lama e barrote do teto. Eu vou mostrar aqui para você na jardineira, pessoal. Olha só, a lanterna é essa parte branquinha e a mais escura é as lentes. E para fazer, pessoal, você vai usar pino, né? Tipo o eixo que você faz lá na trefiladeira, você leva lá no torno, né? E modela. Você usa as cores que você quiser. Eu sempre gosto de usar uma cor diferente aí para destacar. E aí, pessoal, nós vamos conhecer também o suporte, né? Que vai segurar o paralama. Essa madeira é uma madeira de mogno. E também eu vou mostrar aqui na jardineira para você ver aonde que fica o suporte. Ele fica debaixo, no fundo, né? Aí nós temos o suporte da parede traseira. Você vai também ver aqui na jardineira que já está pronto. Fica do lado aí do suporte do step. E aí você já vê o desenho que já está colado na madeira. Agora, pessoal, nós vamos ver aí também o suporte do teto para vocês entenderem. Já está cortado, lixado, né? Esse suportezinho aí, pessoal, é para dar sustentabilidade na hora que você for colar o teto. Todas as peças que nós estamos vendo aqui, pessoal, já colei o desenho na madeira. Na página 8, nós temos aí batente dos para-choques, para-choque traseiro e dianteiro. Temos também o letreiro frontal, suporte do step, meio e tampa do suporte do step. Outra coisa que você tem que ficar atento é que existe algumas peças que é 2 desenhos para fazer uma peça só. Se você observar aí, ó, os paralama traseiro e dianteiro, eles são iguais. E eles são 2 desenhos para fazer uma peça só. E aí eu vou mostrar direto na jardineira como que ele fica depois de pronto. Um desenho você cola na face e o outro você cola no topo da peça, para você modelar dos 2 lados. E aí nós temos o letreiro frontal, que é uma peça, pessoal. Eu colei o desenho aí, ó, essa parte da frente do desenho é para colar no topo da peça. Ele fica como se fosse um triângulo, né? Uma peça triangular. E na sequência nós vamos falar do suporte do step. Já colei o desenho na madeira e nós temos a espessura aí, ó. Nós vamos comparar aí o desenho que está colado na madeira para você entender. A parte do meio é mais grossa, né? Que é meio do suporte. Nessa aula aqui, pessoal, é a explicação, né, do desenho colado na madeira e eu estou aproveitando para mostrar para você a peça pronta aí na jardineira. Então nós estamos falando aí do suporte do step. Olha aí como é que ele fica depois de pronto. Na página 9 nós vamos falar dos bancos.
Aí nós temos os desenhos dos bancos e eu já aproveitei para colar o desenho na madeira. Para fazer as laterais aí nós vamos utilizar o eucalipto rosa. E para fazer os braços do banco, nós estamos utilizando aí uma madeira de vinhate, uma madeirinha bem macia que está com a espessura de 2 milímetros. E aí vocês vão ver os bancos já na jardineira, já montado aí. Eu vou aproveitar para tirar o banquinho aí para vocês entenderem. E as ripas dos bancos nós vamos utilizar palito de churrasco. Palito de churrasco de 3 a 4 milímetros. Olha aí. Na página 10 nós vamos falar do fundo. O fundo também, pessoal, é igual os paralamas. São 2 folhas para poder fazer o fundo. Então seria a página 10 e 11. Aí já está o desenho colado, né? O fundo eu gosto de utilizar uma madeira mais leve e mais macia. Por exemplo, uma madeira de pinos, que seria o ideal aí para você poder fazer o fundo. E na sequência, pessoal, página 12, nós vamos falar aí dos feixes de mola, saias laterais e também o instrumento do painel. Aí, pessoal, já colei o desenho, mostrando aí para você os feixes de mola. E esse outro desenho aí, pessoal, é as saias laterais, é um acabamento que fica do lado do paralama. E nós temos aí também o painel de instrumentos. Aqui, pessoal, vocês vão ver na jardineira, onde fica essa saia lateral. Ela fica fazendo um acabamento aí do lado do paralama. E aí nós vamos ver também o feixe de mola. Ele serve de suporte do eixo. Na página 13, nós vamos falar aí dos tapetes do estribo, volante, coluna do volante, pedais, suportes, alavanca, buzina, faróis, suporte de faróis e espelho retrovisores. E aí, pessoal, vou mostrar para você na jardineira aonde fica esses tapetinhos. De preferência, pessoal, vocês colocar uma cor clara, né, se o paralama for mais escuro, para destacar. Olha aí que legal que fica, né? E aí nós vamos mostrar o volante. O volantinho, pessoal, vocês vão fazer lá no torno, né? Depois também vou mostrar para vocês a aula, como que a gente vai fazer. Tem aí a coluna, tem também os pedais e o suportezinho dos pedais, que a gente faz aí com material de antitranspirante. Temos também aí a alavanca de marcha, a buzina. Olha aí como que fica na jardineira depois de pronto. Então, pessoal, estou mostrando aqui para vocês o desenho, mostrando a madeira, né, para vocês entenderem. As pecinhas menores, pessoal, a gente costuma fazer no torno, né? E para fazer esses detalhes aí, tipo farol, a gente utiliza madeira cilíndrica. E aí é feito lá no torno. Isso vocês vão ver nas próximas aulas. Na página 14, nós vamos falar do teto. O teto, pessoal, vocês podem fazer ele ripado ou pode fazer com a lâmina. Por exemplo, aí nós temos um pedacinho de compensado de virola. Ele enverga, né? Tem que ser um material que enverga, que seja flexível. Olha aí, se você tem 2 opções para você fazer o teto. Pode ser ripado ou pode ser com uma chapinha de compensado, né? Eu estou deixando 2 opções aqui para vocês escolherem. Se for fazer de ripa, eu acho que fica mais bonito fazendo com a ripa. Olha aí como é que fica no desenho. Então vocês têm essas 2 opções aí, né? Fica opcional para você escolher. E aí, pessoal, nós vamos falar das rodas. As rodas, pessoal, tem 60 de diâmetro e 1,3 de espessura. As rodas são muito fáceis de fazer, pessoal. Estamos com o desenho colado na madeira. Aí nesse caso é para fazer os pneus, parte de fora. Aí na próxima página, pessoal, que é a página 16, tem aí o arco das rodas, que eu vou utilizar madeira de peroba, e também a parte dos cubas das rodas, que nós vamos fazer de jacarandá. Eu vou usar 3 tipos de madeira, pessoal, para destacar a rodinha. Nesse caso aí, se você quiser, pode fazer de uma madeira só também. E aí, pessoal, nós temos aí o eixo das rodas, né? Temos as calotinhas. Essa calota, pessoal, você vai fazer no mesmo processo. Quando estiver fazendo as rodas, você vai entender como que é feito o processo. E aí nós temos o plano de corte, pessoal. Temos aí 12 peças de 25,5 por 1 por 0,3 centímetro, que é as ripas do teto. Para fazer o teto ripado, pessoal, as ripas tem que ser muito bem lixada, bem certinha, para não ficar fresta, né? Fica muito bonito, mas tem que ser no capricho. E aí, pessoal, para fazer as ripas dos bancos, são 40 peças de 8,3, o 0,4 e o 0,3, que são os palitos de churrasco.
né, que nós vamos preparar depois lá na lixadeira para poder montar os banquinhos, né? De preferência você usar um palitinho de churrasco bem acabadinho aí, né? Um palito com acabamento melhor para ficar mais fácil para você fazer aí o acabamento. E essa foi a nossa primeira aula aí, onde você conheceu as peças da Ford Jardineira. E amanhã é aonde isso começa a ficar mais claro, porque eu vou te mostrar como montar a base do seu primeiro carrinho. Mesmo que você nunca tenha feito nada com madeira antes. É o ponto onde a maioria começa a pensar. Então não perca a próxima aula. Agora eu quero te ouvir aqui nos comentários. Responde para mim uma coisa. Qual carrinho marcou a sua infância? Aquele do Natal? Ou que você mesmo tentou fazer com madeira velha, com rodinha de chinelo? Pode parecer simples, mas a sua história pode acender uma lembrança na mente de alguém que está aqui hoje. E isso é poderoso. Escreve aqui e compartilha. E na próxima aula a gente vai destacar alguns desses comentários aqui no vídeo. E quem sabe não é o seu que aparece por lá. E essa troca é o que constrói o clube. Obrigado por ter ficado até aqui. E isso já te coloca na frente de muita gente que só assiste e não faz nada. Agora, o importante é simples. Não começa a fazer perfeito, só começa certo. E a gente se vê amanhã na próxima aula. Grande abraço e bora fazer carrinho. Eu estou realizado com esse projeto, melhorou muito a minha vida, sou uma pessoa mais calma, e estou fazendo o que eu mais gosto, que é os carrinhos de madeira. É um sonho realizado, eu falo e repito sempre. O primeiro projetinho já foi o Caminhão Fazenda, com mais ou menos uma semana que eu estava já no curso, eu falei, já quero fazer. E eu não tinha ferramenta. Eu queria dizer que vocês não precisam ter todas as ferramentas, não precisam ter aquela oficina toda turbinada, com diversos equipamentos, não precisa. Para vocês que estão começando agora, que já se inscreveram no MDC, não tenham medo. Desafio é para desafiar mesmo, é para você se sentir desafiado, fazer o carrinho. Errou uma vez, faz de novo, errou duas vezes, faz de novo. Quando sair, você vai falar assim, não acredito que eu fiz. Mas eu agradeço a ele. Eu não tinha nem ideia que eu seria capaz de fazer um carrinho, que eu fazia móveis. Eu não achava que eu tinha condição de fazer um carrinho, uma peça tão elaborada, cheia de detalhezinhos, que eu ia ter paciência de fazer isso. E, no entanto, depois que eu comecei a frequentar as aulas do mestre, o grupo, da nossa comunidade, eu vi que eu sou capaz disso e muito mais. Desafio muito bom. Primeiro que a aula é maravilhosa. Você tem tudo ali. Tem os mestres que está sempre nos ajudando, o próprio mestre Júlio, Vanderlei, todos, Ferrugem. Cara, você está com dúvida, vai na aula, não tem como. Aí esse que está entrando agora é um desafio muito bom. Né? Eu acredito que eu já era para ter entrado há muito tempo, mas entrei esse ano, estou satisfeito, agradeço mesmo a toda a equipe e todos os vídeos aí bem apresentados. Olha, eu chego a ver de manhã, passo aqui quando eu vou ver da 3, 4 horas, esqueço até de almoçar só fazendo, né? E esse curso é maravilhoso. Dá um jeitinho, aperta daqui, aperta ali, pode entrar, não vai se arrepender. Para quem tem medo, falar que nunca mexeu com madeira e vai ser difícil, não é. Pode perder o medo e entrar para dentro, que eu sou a prova disso. Nunca tinha mexido e hoje estou aqui. Já fiz quase todos os projetos. É uma renda excelente, onde você vai brincar. Isso aqui é uma brincadeira, fazer um carrinho desse. Essa vai longe. Você não quer nem sair mais da oficina. Uma pessoa estressada, né? Às vezes a gente discutir qualquer coisa. E depois que eu conheci os projetos, eu comecei a fazer os projetos do Júlio Lima, a gente automaticamente a gente já muda, a gente muda totalmente, né? A gente começa a se concentrar mais, a gente começa a ser mais rigoroso com a gente mesmo. Então isso mudou, bem dizer, 100% da atitude, né? Sem dizer que é uma terapia. Então às vezes eu chegava em casa aí meio estressado, meio nervoso, vamos embora fazer carrinho, vamos aliviar aí essa tensão, né? Esse mês deu para tirar quase 3.500 em carrinho. Aqui na minha cidade eu vendi R$550. Em Pomerode eu tirei 2.520, parece. Estou aposentado há 6 anos e até então fiz por hobby. Eu adoro carrinho, sempre gostei desde criança. E agora com essa, experimentei a viagem para Pomerode, porque eu estava no mestre. Gostei de correr o trecho. O jeito agora é correr o trecho. Eu gosto demais de interagir com as pessoas, ouvir a história das pessoas. Nossa, eu achei muito interessante. Cada projeto, abaixo de cada projeto, PDF para você abaixar. Abaixo do PDF, primeira aula, segunda aula, terceira aula, sabe? Mas muito detalhado, uma riqueza de detalhes, de informação, que eu achei, sabe, no bom sentido, um absurdo.